Presidente, é uma satisfação estarmos aqui com o Cintra, com o Raul, com o Bernardo Api, a respeito dos quais eu sempre tenho lido bastante, a respeito do tributo, e fruto de ler bastante a PEC 45, ler bastante a PEC 110, é que nós apresentamos uma proposta. Essa proposta ela foi fruto da ida dos deputados do PSL, na qual a deputada Bia Kicis integrava, quando nós íamos no Ministério da Economia. E nós estamos, então, colocando nesses aspectos essas atividades. Não está... Ali nós vamos falar dessa parte. Já foi dito aqui, muitas pessoas perguntam por que é necessário uma norma tributária. Já foi dito, nós tivemos, da Constituição até hoje, 390 mil normas tributárias. E estamos verificando que isso vai crescer mais. Ainda também aprendi nesse período que o CONFAS, na qual o Mauro teve várias reuniões, a cada três meses se reúnem e é normal eles emitirem mais 100 normas tributárias depois de cada reunião e mais obrigações acessórias, né? Dentro desse contexto, nós colocamos ali a PEC e a 110, não vou me deter muito nela, sobre os serviços, sobre a sonegação, sobre a simplificação. Se nós queremos simplificar, não adianta colocar todas essas condicionantes que os próprios economistas dizem das vantagens ou desvantagens. Ali também tinha um aspecto do comitê gestor, que eu não vou perder muito tempo. E quando se fala da indústria, que tem o Alexis, pena que ele não está aqui agora, quando se fala da indústria que vai reduzir o imposto em 15%, mas eu coloquei, deputado Passarinho, alguns itens que serão majorados. E aí eu perguntava se a indústria usa transporte, se a indústria usa manutenção do maquinário, se a indústria usa limpeza do maquinário, se a indústria usa serviço de contabilidade, serviço de advocacia, se usa lá construção civil, ampliação, tudo isso vai aumentar em termos de dobro. Então, não via muitas vantagens nisso que nós estávamos ocorrendo. E a mesma coisa no que se refere à educação, em que nós vamos ter um impacto grande sobre a educação. Aí começou a ter uma reação da sociedade, que foi em 2020. Toda vez que uma PEC começa a andar, começa a ter uma reação dessa sociedade, e aí a própria Confederação Nacional do Serviço sempre se mobilizava. Nós também tínhamos o comércio se mobilizando, nós também tínhamos aí uma série de lideranças que envolviam o agro, e todas essas empresas e associações que constam desse quadrado se mobilizavam contra as propostas que estavam sendo apresentadas. Fruto desse contexto, o próprio Gustavo Borges gravou um vídeo, eu vou estar correndo, e aí nós apresentamos uma proposta que é essa da folhinha que tem aí. Toda hora eu falo da folhinha, mas gostaria de chamar a atenção, agora eu vou pedir teu auxílio, gostaria de chamar a atenção sobre um aspecto. O Cintra até comentou que uma das dificuldades do imposto único era como os municípios e estados iam reagir. Por isso, achei que era necessário agregar a reforma tributária do imposto digital, como o ministro chama agora, ou imposto único, agregar um pacto federativo. Ok? Nós voltamos lá. Qual é o grande problema brasileiro? Pode clicar. O grande problema brasileiro é a sonegação.
Nós, não adianta a reforma tributária, Bia, que dependa da nota fiscal. Se uma reforma depender da nota fiscal, ela não vai prosperar. Porque você aqui, eu mesmo tenho uma chacrinha lá em São Sebastião, compro muitas coisas em São Sebastião. Não é microempresário, não é simples, é grande. 0 nota. Você manda enrolar um motor lá da fábrica, aí você pergunta, cadê a nota fiscal? A pessoa vira e pergunta assim, olha, com nota fiscal é mais 20%. Então, o grande problema brasileiro é a nota fiscal. As compras hoje pela internet não tem nota fiscal. Nós acabamos de falar da medicina, da telemedicina, um no estado, o outro no estado. Vai ter o pagamento, vai ter a consulta, mas não vai ter a nota. Então, o problema brasileiro é falta de nota fiscal. Eu cito que lá em São Paulo eu vou na feira e compro lá verduras, frutas, compro peixe. Um caminhão enorme lá vendendo peixe. Não é simples, não. É uma grande empresa. Nota fiscal no final, lá quando eu tomo caldo de cana e como um pastel, 0. Então, você vai em determinados profissionais, ele pergunta se é com ou sem nota, se é com ou sem imposto. Então, o nosso problema brasileiro que nós temos hoje é a sonegação. Não adianta nós criarmos problemas mirabolantes quando se vincula ao problema, ao pagamento, ao boleto bancário, à nota fiscal. O problema é que a nossa economia informal, muitos não têm nem computador junto dele. Muitos que vendem aí os lanches e outras coisas semelhantes não têm esse vínculo. Então, qual é a solução para esse caso aí? A solução para esse caso é, antes lá, temos 2,5. Isso. A solução é a que o Marco Sintra propôs já há bastante tempo, 2,5 no crédito e no débito da transação financeira, e permite, com isso, acabar com 15 impostos. Pode clicar? Vamos verificar lá. Eu ainda acrescentei, além dos impostos, nós temos que acabar com a nota fiscal. A nota fiscal não serve mais para nada. Muita gente não emite nota fiscal. Quando se fala de cidade pequena, pior ainda. Se na cidadezinha minha lá do interior de São Paulo, eu for lá comer alguma coisa, no final lá do restaurante, pedir para o meu amigo de infância, me vê uma nota fiscal, vai ficar bravo comigo. Então, não tem essa alternativa. Nós permitimos acabar com IPI, PIS, COFINS, ISS, ICMS. Você não precisa nada disso. Acabando com esses impostos, que foi a proposta do Marco Sintra, nós vamos lá para o que nós chamamos de um pacto federativo. Eu ouvia as pessoas, e aqui ouvi dizer, sobre o pacto federativo, e fui estudar o que era pacto federativo. O pacto federativo, como foi dito, que na Alemanha, né, se cobra de uma maneira federal e distribui dentro de um pacto federativo. O pacto federativo era 1/3, 1/3 e 1/3. Aqui, no caso, adaptamos, colocamos 30% para a União, 30% para o Estado e 30% para o município. 10% para as políticas regionais. Dentro desse contexto da política regional, você observa que tem lá a Zona Franca de Manaus, tem todas as atividades. Quem vai destinar essas emendas é o Congresso Nacional, que vai mandar para Sudã, Sudene e outras atividades. O município, que hoje tem 14%, ele vai para 30%. Nós toda hora estamos falando nisso. E também agreguei, mais um clique, mais 2 ideias na verdinha. Uma ideia da União Europeia.
Na União Europeia é crime pagar cash qualquer coisa além de 1.000 euros. Há tempos atrás teve lá um político brasileiro que comprou apartamento com mala de euro, joias com mala de euro, sacolas. Hoje lá, se você quer comprar um telefone, como passa de 1.000 euros, não aceitam cash mais. Só transação no cartão. E nós precisamos da transparência. Se nós queremos transparência, tem que ser dessa forma. Ah, não, mas e o dinheiro? É desse negócio, desse contexto. E tem até vantagens. Depois do auxílio emergencial e do Pix, eu mesmo só tenho um funcionário na minha chacrinha de Brasília. Pagava ele lá, emitia o E-Social, pagava o dito cujo e tinha todo um cuidado com o recibo e guardava esses recibos em casa. E se esse cara daqui nos X anos me perguntar, agora só pago com o Pix, porque já fica registrado que foi pago. Vejo lá o total, pego o recibo, mas está lá. E isso chegou a tal ponto que quando ele executa algum trabalho extra, eu pergunto para ele, quer que eu leve esse valor em dinheiro? Ele fala, não, me bota na conta, no Pix, que eu vou mandar para minha irmã comprar gás, senão eu tenho que levar no ABC. Então, hoje a população brasileira e a própria Caixa Econômica Federal, que tem 112 milhões de contas digitais, ela está apta a operar num sistema desse tipo. E completando, para que a gente tenha a amarelinha, para que a gente tenha uma condicionante, é uma tendência mundial a acabar com as notas grandes. Algumas pessoas me brincam comigo assim, é para acabar com o dinheiro na cueca, com a mala de dinheiro correndo, com o porta-mala de dinheiro, com o apartamento de dinheiro, também serve para isso. Mas é para dar o compliance e a arrecadação, que o próprio deputado Raul comentou que, vinculando as duas coisas, você permite agregar. Saber se ele é consumidor final, não é consumidor, fica muito mais complexo. Então, nós temos ali, ó, eu ressalto que a reforma tributária inteira é só aquele quadradinho ali. Se nós queremos simplificar, está aí uma proposta. Se nós queremos dar mais dinheiro para o Estado, está aí a proposta. Se nós queremos desonerar a folha, é o que todos nós queremos, está aí a proposta. Eu vou passar algumas das vantagens que a gente observa nessa atividade. Voltamos para cá. Então a gente vai clicando aí na lateral, eu clico por aqui. Pode deixar que eu clico por aqui. Vamos clicar por aqui para ir mais rápido, que vai passar novamente esse começo. Aí também, só para colaborar, eu tinha cortado, já se fala do real digital, o fim do dinheiro, tendências e outras coisas mais, mas eu quero falar das vantagens. Não tem mais dívida com o fisco. Acabaram-se as dívidas com o fisco, se é o que nós estamos querendo. Toda hora eu ouço aqui dizer, olha, na minha indústria tem 30 contadores, na Europa tem 10. Né? Não é nada contra os contadores, mas vai poder ter 5. O contador tem que trabalhar na parte produtiva da empresa. Nós temos a chance, está aqui. Desse nosso contexto, né? Falou da isenção tributária, acabou. Então, você permite isenção tributária muito pontualmente, eu vou explicar como depois. Você acaba o contencioso jurídico. O advogado tributarista pode não gostar, mas não tem mais contencioso tributário brasileiro. Já foi dito aqui que é de 5 trilhões. O Raul comentou que chega a 7,5. Então, tudo isso é contencioso tributário e nós não vamos ter mais contencioso tributário. Eu não sei se todos têm conhecimento das ações nos tribunais brasileiros,
de 40% a 60% são ações tributárias. A Bia, como é da área lá vinculada às ações ao judiciário, tem conhecimento. Uma proposta dessa reduz a ação do judiciário em 30%. E vamos correr, que é só vantagens. Você combate a corrupção. Não precisa lá o fiscal na ponta da linha querer trocar uma multa por outra coisa. Você tem a economia informal pagando imposto. Você tem a capacidade de arrecadação. Essa arrecadação, o Banco Central, todo dia publica quanto movimentou o sistema de pagamento brasileiro no dia anterior. Então, dá para se ter uma ideia. Você, dentro desse contexto, não precisa mais imprimir papel moeda. Quando se fala de custo Brasil, a gente só ouve o diálogo. Custo Brasil é o seguinte, ó, as pessoas quando falam assim, só nesse comecinho, fala, você não está muito favorável ao contador, você não gosta do advogado tributarista. A Fundação Getúlio Vargas no direito tributário não vai mais funcionar. A Casa da Moeda não vai mais imprimir. O caminhão que transporta o dinheiro não vai mais transportar. A escolta do caminhão não vai mais ter. O caixa eletrônica vai acabar. Tudo isso chama-se custo Brasil. Nós podemos não perceber. O custo Brasil está exatamente naqueles aspectos que nós não percebemos. Quanto custa o contencioso tributário para as empresas? Nós falamos aqui há pouco, o Raul estava dizendo, de que entre pessoas jurídicas não teria, não era produtor, e aqui, nesse nosso caso, acaba a tendência da pessoa física passar para a jurídica. Hoje, determinado profissional, ele deixa de ser pessoa física para ser jurídica. Ele sai de 27,5 para 15. Ora, e nesse caso acaba. Quando você fala do consumidor final, se você comprou um peixe e você vai revender, aí é uma situação, não tem imposto. Mas se você consumir, tem imposto. Se é restaurante, se você produz na tua casa, e aí começam as confusões. Vamos acabar com a pejotização brasileira. Aí tem a chance. Você diminui o tamanho do Estado. Não é o tamanho do fiscal, porque ele vai ser um analista. A fiscalização que nós falamos também envolve o carro, o motorista, o combustível, a estrutura que você tem. E nós estamos falando ali das arrecadações. Com essa arrecadação que foi proposto, hoje nós já temos um software para o município, um software para o Estado e um software para a Receita. Vamos acabar, está no custo Brasil. Vamos acabar com esse contexto. Para que nós precisamos ter isso? Tamanho do Estado, já comentamos, a criminalidade, porque o dinheiro tem rastreabilidade. E as coisas que são erradas passam a ser plotadas nesse contexto. Você ainda, a verificação é fácil, permite não cobrar de entidade filantrópica. Eu me recordo, né, quando se teve um comentário de que, eventualmente, até determinada ação da sociedade ia pagar tributo. Então, eu criei aqui, depois daquele problema, que Santas Casas, por exemplo, você pode fornecer o CNPJ dele, da Santa Casa, e dizer lá para o sistema bancário, da Santa Casa não cobre. Mas quanto menos exceções, melhores. Você tem num contexto de não ter período de transição. A pessoa pergunta assim, ô Peternelli, como é que vai funcionar? Eu sempre pergunto, 2,5. E a pessoa fala, é difícil implantar?
E eu digo da seguinte forma: quanto é 10% de 2,5? 0,25. Então, olha uma reforma tributária criada aqui. Dentro de 60 dias fica criado o imposto sobre a movimentação financeira, o imposto digital, o nome que queira dar, no valor de 0,25, vírgula. Em decorrência, todos os demais impostos têm abatimento de 10%. Ponto. E vou verificar se o que eu ganhei numa ponta compensou o que eu perdi na outra. É o único que permite, das propostas, fazer um test drive. Você tem como aquilatar o que você recolhe e o que você executa. E num período pequeno, você implementa ou não implementa a proposta. Eu vou ter que voltar, agora que chegou o Marcelo, naquele ponto que dizia que a Zona Franca de Manaus não perdia nada. Ele já conhece bem a proposta. Mesmo em cadeia, fica aí um desafio para a indústria. Uma cadeia produtiva que não possa ser reestruturada e que o imposto seja menor do que 25%. O imposto é nacional. Repara aí que nós já tivemos comentário de vários impostos. A própria alíquota, ou que previa 45%, uma base era nacional, cada estado podia colocar a sua e cada município podia colocar a sua. A nota fiscal tinha que levar em consideração o CEP para verificar qual era a alíquota. Fácil, toda hora a gente diz que nós temos que facilitar a instalação de companhia estrangeira. Está aí. Quando ela perguntar, o que eu pago de imposto no Brasil? Nunca ninguém sabe dizer. Pode ser um contador que chega lá, ele nunca garante se aquilo que ele está falando vai ser a mesma interpretação do fiscal que vai na empresa. Nesse caso, vai dizer, empresa, tudo que você comprar, você paga 2,5%, tudo que você receber, 2,5%, e não tem que fazer mais nada. Você, dentro desse mesmo foco, o custo Brasil, já falamos, é esse custo, né, do dinheiro, é esse custo de você pagar o tributarista, o contador, pagar todas as ações, facilita a abertura e fechamento de empresa. Você tem nós toda hora mandamos simplificar. E cada vez que você olha, nós estamos complicando um pouco. Aí, ainda, aumento na arrecadação, porque todos pagam impostos. Essa é uma grande... Desestimula a falsificação. Ainda na televisão, semana passada, apareceu lá dinheiro em nota de 100 sendo apreendido. Fazer falsificação em nota de 10 não compensa. Fácil compreensão, não tem mais multa tributária. Ainda vou correr mais rápido, aqui está demorando. Ajusta fluxo de caixa. Hoje, uma empresa, quando ela emite uma nota fiscal, em 21 dias ela faz o pagamento. E ela vai dar um prazo de 30, 60, 90 para pagar. Dentro desse foco, repara que, se ela não pagar, tem que cancelar. Se cancelar, vai ter um crédito podre. E eu vou correndo mais, alguns são autoexplicativos. Não aumenta imposto para comércio e serviço, não tendo dinheiro, diminui assalto. Regra de exportação, você cria uma cadeia produtiva, o fiscal só analisa e dentro da cadeia produtiva não recolhe os 2,5%. Os investimentos financeiros, 2,5% sobre lucro. Tirei da conta corrente para a conta aplicação. Quando voltar, só vou tributar se houve lucro. Senão não tem. A legislação, que vai ser muito simplificada, o recurso não tem repasse. Vai direto para o ente federativo. Então, o Estado e o município não tem que vir aqui pedir dinheiro. Só para se ter uma ideia, a cadeia produtiva do petróleo, nós temos
a Petrobras, que retira, nós temos o refino, nós temos o transporte, nós temos o posto e temos o consumidor. Toda essa briga do ICMS, que nós estamos tendo para ficar em 17 e 18, só para o imposto estadual, para todos ficaria no máximo em 14%, mesmo tendo outros vínculos aí vinculados. Então, qual é a solução para o imposto hoje? Exatamente esse foco que nós estamos abordando. Você tributa dividendos naturalmente, uma empresa, quando passa um recurso, ela paga 2,5, quem recebeu 2,5, e quando ele gastar mais 2,5, você, dentro desse foco, permite não cobrar imposto de baixa renda. Você pega as mulheres do Bolsa Família e informa para o sistema bancário, desses CPFs, não cobre 2,5, vírgula. Se movimentar mais do que 10 mil por ano, um X cobre retroativo, para que ela também não queira fazer compra para aquele que tem poder aquisitivo. Você, custo da cobrança, hoje o custo da cobrança corresponde de 10% a 15%. General, só avisando aí que tem votação nominal, tá? Vai lá. Pois não, só para avisar que está tendo votação nominal. Ok. Eu vou ter que votar. Acaba a insegurança jurídica, permite o imposto seletivo, que em determinadas contas acaba a insegurança jurídica, que nós estamos sempre falando. As vantagens, inclusive no folhetim, tem mais. Os estados e os municípios aumentam a arrecadação, o Ceará vai ganhar muito mais. Fortaleza, então, nem se diga, prioriza o desenvolvimento regional, permite testar. É porque naquela distribuição que nós fizemos do Pacto Federativo, tem 10% para combater as desigualdades. Então, ela visa exatamente o Norte e o Nordeste. De tudo, 1/3 do que a União vai arrecadar é só para priorizar desenvolvimento regional do Norte e do Nordeste. Reforma tributária e Pacto Federativo em única lei, vou correr mais ainda. Atende às características do Brasil. Quando fala característica, é que nós não temos mania de dar nota fiscal. Eu brinco sempre, quem já cortou lá o cabelo, as mulheres faz lá, paga, e a pessoa fala assim, espera que eu vou buscar a notinha. E o arrecadado é muitas vezes muito maior do que uma MEI ou semelhante. É o caso das próprias feiras que eu comentei. Aumenta o salário, porque ele vai ser desonerado, manicômio tributário, reduz burocracia, acaba de crédito podre, combate a desigualdade competitiva. Nós dois temos uma empresa, eu dou nota fiscal só de vez em quando. Você dá nota fiscal sempre. Vamos vender para ele. Você que dá nota fiscal sempre tem menos poder do que eu. Eu vou acabar ganhando porque eu posso, nesse caso, jogar um preço para baixo porque você só nega. Nesse caso, todos vão estar pagando igual. Isso daí tudo é a Zona Franca de Manaus, você acaba com a legislação, o pobre vai deixar de pagar e não vai depender de devolução, que é o que estava propondo. A evolução tecnológica hoje já faz isso, facilita a pequena e média empresa crescerem. Hoje o cara quer crescer, começou a crescer, tem que abrir a empresa no nome da mulher, para não sair do simples. Se nós dois, quando fala ali do ambiente de negócio, duas pessoas têm uma software. Se nós a juntarmos, nós vamos produzir muito, mas vamos sair do simples. Vamos criar uma terceira empresa? Vamos criar uma segunda? Vai para o nome de quem? Isso é o sistema tributário do simples atrapalhando o ambiente de negócio. Aliás, essa proposta também tem uma outra vantagem. Acaba o comitê do simples. Não precisa mais. Cobra dos ricos, porque cobra do dividendo e não cobra dos pobres. Vamos correr mais. Hora de simplificar, não precisa nem dizer. Nós vamos acabar com o DARF, não tem mais necessidade. Olha quantas vantagens. Recolhimento é automático, reduz a fiscalização tributária,
arrecadação em tempo real. Lá em São Paulo, tem lá do lado da Associação Comercial um local escrito assim, impostômetro. Ele vai desistir. Agora vai chamar arrecadômetro. Vai estar lá quanto a União está recebendo e quanto o Estado está recebendo. Porque o dinheiro vai direto para a conta do ente federativo. Não complica gerando crédito e débito, dispensa a necessidade de software. Isso é custo Brasil. O sistema bancário já realizou, melhora a posição. Eu queria ver como ia ficar a posição do Brasil no ranking de facilidades depois de uma proposta desse tipo. Nós temos aí, já falei da igualdade, já não tem mais refis, já vamos diminuir. Porque eu vou em determinado local, ele fala assim, general, nós vamos precisar um refis o ano que vem. E, nesse caso, acaba com o refis. Acaba a sonegação, obrigação acessória, acaba o repasse de recursos, não há diferença tributária entre indústria, comércio e serviço. As compras pela internet serão tributadas automaticamente, reduz o trabalho do judiciário. Ele julga conforme o nível, cria uma jurisprudência e ainda ele vai cobrar a dívida fiscal. Tudo isso vai acabar. A simplicidade para pagar, facilita o programa de renda mínima. Eu sei o que cada CPF está movimentando. Facilita essas à parte, não tem diferença. E aí eu coloquei a cadeia produtiva de uma camisa. Esse imposto é acumulativo, é regressivo. E observa, essa camisa, desde quando é algodão custando R$1, o 2,5 do lado, virou linha, vale R$3, virou tecido, vale 10, fabricou, vale 25, é vendido no comércio a 50. Somou os 2,5 de cada um. O outro lado vai pagar, dá 4,45. Se fosse um IVA ou o IBS, seria 12,50. E aí a gente pergunta, em qual sistema o pobre vai pagar mais? Já estou concluindo, esse é um quadro fornecido pelo Ministério da Economia. E ele colocou princípios. Eu vou ler o princípio. Hoje nós tivemos aqui as exposições. Vamos ver do que foi exposto, qual o que? Redução dos custos de conformidade, segurança jurídica, equidade, fim dos privilégios, não aumento da carga tributária, combate à evasão fiscal, neutralidade nas decisões econômicas, mais investimento e mais emprego. E concluindo, vamos ouvir o que o Guedes, eu tenho mais de 10 vídeos... Peternelli me lembra muito, quando fala dessa simplicidade, me lembra muito o ex-senador Roberto Campos, que ele dizia, olha, eu sei, ministro Paulo Guedes, que na época ele me chamava de Paulo, né? Não tem nada de ministro. Eu sei, Paulo, que vocês gostam desses impostos mais elegantes, o IVA, o imposto de renda, só que ligado a esses impostos elegantes, você tem um exército de tributaristas, um exército de fiscais, um exército de advogados, quer dizer, o custo de gerir esses impostos é proibitivo, é absurdo, e ele é que usava essa expressão, isso é um manicômio tributário, isso é um inferno. Então ele dizia, por mim, eu teria um governo muito simples, ia ter um imposto só. Cada vez que eu vejo o deputado Peternelli falando isso, eu me lembro do senador Roberto Campos. Mas eu gosto muito também dessa sua visão de 30% para a União, 30% para estados, 30% para municípios, que as pessoas não percebem isso. Uma república representativa, uma federação que tem representação, devia ter um pouco mais nos municípios, depois os estados e finalmente a União. A União devia ter menos. A base popular com mais recursos lá embaixo e o topo da pirâmide, que é o governo federal, com menos recursos e focado nas atividades básicas, é mais atraente para mim. São mais de 10 vídeos em que ele comenta que
Isso seria um sonho. Aí tem todo um vídeo que vocês já conhecem, não vamos nem passar, sobre a sandália croque, se é chinelo ou se é sapato de borracha. E isso levou anos para decidir e ainda muitos locais têm outras interpretações. Eu também gostaria de colocar, quando fiz essa palestra para o SIMP, Sindicato da Micro e Pequena Indústria, ele fez uma encomenda Datafolha sobre essa proposta. E ele resumiu a proposta nessa frase. Uma das propostas de reforma tributária em avaliação no Congresso propõe que todos os impostos, taxas e contribuições, incluindo encargo trabalhista, sejam substituídos por duas taxas, uma de 2,5% sobre tudo que a empresa compra e outra de 2,5% sobre tudo que a empresa vende. Essas taxas seriam recolhidas automaticamente pelos bancos a cada transação de compra e venda e a empresa deixaria de realizar os pagamentos direto aos órgãos públicos responsáveis. Olha o resultado. Então, o que eu acho que nós tínhamos que pegar é todas as propostas e fazer uma pesquisa de opinião. Está aí a resposta. E ainda quando perguntou para o dirigente da empresa, esse foi o resultado. Na micro, na pequena, na região metropolitana e no interior de São Paulo. Se nós somarmos a coluna verde com o azul, nós estamos beirando 70% de aprovação. Ainda coloquei um detalhe que mostra a transparência que a CPMF dava, de pessoas que sonegavam e não apareciam. Com a CPMF, isso ficou evidente. E, da mesma forma, ficará dentro da transparência e do compliance que nós temos que ter hoje. Algumas pessoas me perguntam, onde é que tem isso no mundo? Aí eu resolvi achar que essa frase é muito oportuna. Ainda eu publico os telefones quando faço palestra fora. Presidente, desculpe ter alongado, mas tem aí uma proposta que simplifica. Se é para simplificar, se é para arrecadar, se é para desburocratizar, essa tem muitas vantagens. Obrigado e parabéns ao Sintra por ser aí o idealizador da ideia primária dela. Obrigado, General Peternelli, pela sua apresentação e pela sua empolgação sempre que fala nesse assunto.